Arquivo QNAP para pagamento via TED ou transferências para o Banco Sicoob. Aqui eu coloco os dados iniciais, os dados do pagador, CNPJ com a máscara, razão social com caixa alta, o código do convênio, o banco pode fornecer esse código, agência, não existindo o dígito da agência, posso ficar em branco aqui, o número da conta corrente, o dígito. Esses dados aqui até a linha 8 são dados fixos, são os dados do pagador e do banco. Então aqui eu não preciso me preocupar em ficar modificando toda vez que gerar um arquivo. Agora aqui da 10 em diante, funciona assim. A data da geração do arquivo está buscando do Windows, a data atual, ou seja, 1/6/2024, eu vou gerar o arquivo hoje e já vou importá-lo hoje. E a mesma coisa acontece com a data de pagamento. Eu estou gerando o arquivo hoje, vou pagar ele hoje, mas nada me impede de modificar. Digamos que eu vou importar ele hoje, mas eu vou fazer o pagamento daqui a 5 dias. Posso colocar um mais 5 aqui, ele já vai me entender que daqui a 5 dias vai ser feito o pagamento. Ou eu também posso vir e digitar aqui, digamos que eu vou pagar no dia 7/6/2024. Então, vou gerar o arquivo hoje, vou importar hoje, mas só vou pagar no dia 7. Vou botar aqui a data. O número sequencial do arquivo funciona assim. Vou fazer o meu arquivo de TED. Vou fazer pagamentos a outros bancos, é o arquivo 1. Hoje eu também tenho alguns fornecedores que têm conta no Sicoob, é o arquivo 2. Ah, mas hoje também vou fazer pagamentos aos meus funcionários, é o arquivo 3. E assim por diante. Ou seja, sempre que gerar um arquivo, eu modifico aqui a sequência. Nunca repetir, para não dar erro de duplicidade lá no banco. Vou colocar aqui o arquivo 1. O tipo do serviço. Pagamento diversos, pagamento a fornecedores, mas também tem a opção de pagamento a salário. Eu não incluí, mas eu vou incluir a opção de pagamento a salários aqui. Mas eu vou deixar aqui pagamento a fornecedores. A forma de lançamento. Se eu fosse pagar ao Sicoob, seria uma transferência. Crédito em conta corrente ou crédito em conta poupança. No caso, eu vou fazer uma TED. Fazer pagamentos a outros bancos. Os arquivos devem ficar separados. Arquivo de TED e arquivo de transferência. Então, voltando aqui. Os meus dados fixos, dados da empresa e do banco. E aqui os dados que eu preciso me atentar. A data da geração do arquivo, que é a mesma data que tem que ser importado. A data de pagamento, se eu não for pagar no mesmo dia, eu preciso modificá-lo e sempre lembrar de ficar atualizando essa data. Número sequencial do arquivo, nunca repetir. O tipo de serviço, se é pagamento a fornecedores, pagamento a salários. E a forma de lançamento, se é o TED ou a transferência. Feito isso, eu vou aqui para informações. E aqui são os dados dos meus favorecidos. Lembrando que como é uma TED, o código do banco eu devo informar aqui. Nesse caso aqui, eu queria digitar 001, porém o Excel excluiu o 0 à esquerda. Não precisa se preocupar com o 0 à esquerda em nenhum campo aqui. O Excel, a macro vai completar esses zeros para trazer no arquivo corretamente. Agência. Não existindo o dígito, eu posso deixar em branco aqui. Eu devo deixar em branco. Lembrando que são dados fictícios. A conta corrente, o dígito. A mesma coisa acontece com a conta corrente. Se existisse uns zeros aqui no começo, e o Excel ignorar, não se preocupe. O nome do favorecido, aqui pode ser PJ ou PF, pessoa física ou jurídica. O número do documento, aqui eu posso colocar uma sequência, 1, 2, 3, assim por diante.
Não repetir, não devo repetir esse código, porque ele é um código como se fosse uma chave para um arquivo de retorno, vai estar informando cada favorecido. Digamos que eu já tenho aqui uma lista dos meus funcionários, dos meus fornecedores, cada um deles já tem um código. Eu posso vir aqui e colocar o código deles, desde que não se repitam. O valor, ficar R$1.000 para esse aqui, 110,50 para esse, 525,50 para esse, 658,98 centavos para esse. O que aconteceu aqui? O Excel ele ignorou as minhas casas decimais. Não precisa se preocupar, que a macro também vai colocar. Ele já entende que aqui são R$1.000, aqui é 110,50. Ele vai colocar essa informação lá. Nada me impede de copiar o arquivo, copiar de outro relatório, de outro Excel e colar aqui. Só que na hora de colar, digamos que eu copiei de outra planilha, vou vir em colar. Eu devo clicar com o botão direito e colar valores. Nunca dá um Ctrl V aqui, porque senão ele pode bagunçar a formatação. Aqui é sempre geral ou numérico. Porque texto ele não vai calcular, eu preciso fazer um cálculo aqui no final, para saber o total pago aqui no arquivo. E qualquer espaço em branco, qualquer erro, vai bagunçar a função, a macro, e aí vai dar erro lá na hora de importar no banco. Então, copiou, na hora de colar, só valores. O CPF ou CNPJ aqui com a máscara. Por que com essa máscara? No layout, ele exige que seja sem a pontuação e sem o traço. Porém, para o Excel entender quando é um CPF, quando é um CNPJ, precisa dessa máscara. A macro vai entender do que estamos falando, se é um CPF ou CNPJ, e depois ele vai retirar a pontuação. É só para ele entender certinho e colocar o código no devido lugar. E aqui para frente é o endereço. Esse endereço aqui eu não preciso usar o endereço do favorecido. Eu posso colocar o endereço da própria empresa. Vou replicar aqui para as demais linhas. Feito isso, coloquei todos os meus favorecidos, todas as tags que eu vou fazer hoje. Vou vir aqui no botão Kenab e me pergunta, deseja executar a macro? Sim. Ele vai preparar o arquivo Kenab. Vai perguntar qual é o nome do arquivo, eu vou chamar ele de teste 001. Vou dar um OK. Arquivo salvo em downloads. Vou vir aqui em downloads. Vou abrir aqui meu teste 1. Esse aqui é o arquivo. 240 posições. 2 headers, que é um header de arquivo, header do lote, trailer do arquivo, trailer do lote. E os dados dos favorecidos. Esse arquivo está pronto para ser importado. Voltando aqui no Excel. Digamos que eu estou com um favorecido. Esse favorecido aqui, ele está incorreto. Eu tenho que tirá-lo daqui. Eu não posso chegar aqui nele e dar um excluir. Nem um excluir, nem um Ctrl menos. Por quê? Exclusão e inclusão bagunça a macro. O que eu tenho que fazer? É vir aqui, selecionar e apertar o delete, para que ele apague e fique com a linha em branco. Aí ou eu preencho com um novo favorecido, ou eu tenho que trazer o último favorecido para cá. Esse botão apagar, ele limpa tudo. Então, digamos que eu não quero nenhum desses favorecidos, eu vou fazer um novo arquivo do zero. Aí eu vou apertar o botão apagar, deseja apagar tudo. Se eu clicar em sim, ele limpa tudo para mim. Não posso incluir, nem excluir linha, nem coluna. Coluna também eu não posso mexer, eu não posso modificá-las, não posso mudar a coluna de lugar, senão bagunça tudo. Esse botão aqui, ele volta para a aba iniciais. E lembrando os dados fixos e os dados que eu preciso me atentar. E essa planilha pode ser feita as cópias. Digamos que eu tenho meus funcionários, tenho funcionários que têm conta no Cicobi, eu crio um arquivo só para eles e deixo como conta corrente.
E tem outros funcionários que têm conta em outro banco. Então eu crio um arquivo de teste. Para não ter que ficar apagando toda vez aqui as informações. Vão ficar os dados dos favorecidos. Só preciso me atentar a valores e as datas aqui.